Vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 4. Nós leremos dos versos 2 ao verso 7. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, dos versos 2 a 7. Diz assim a Escritura: Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Oremos. Ó Deus, é com grande temor e tremor que nós sempre nos colocamos diante do Deus verdadeiro, único, excelso, cheio de glória, maravilhoso, perfeito. Ó Deus, e o fazemos assim, mas na certeza de que o Senhor, na sua bondade, é o Deus que nos acolhe, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que trata da nossa vida. Em Cristo Jesus nos salva e que através do Teu Espírito, ó Pai, nos dá entendimento da Sua santa palavra. Eu imploro para que cada um de nós possamos ser iluminados pelo Senhor e que esse tempo de estudo da Tua palavra seja edificante. Fortaleça o Teu povo, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Quando nós estamos hoje abrindo o texto, abrindo a Escritura, nesse texto da Palavra de Deus, nós o fazemos na expectativa de compreender um pouquinho a respeito das reações humanas diante das coisas do dia a dia. Né? E quando eu falo coisas do dia a dia, eu me refiro... Tudo bem? Ok. Eu me refiro ao fato de todo ser humano, ele reage às circunstâncias. Nós reagimos às circunstâncias. Sejam elas boas, sejam elas ruins. Aquela ideia da apatia completa ou ausência de emoção, ela aponta até mesmo para a enfermidade. A pessoa que não consegue reagir diante das circunstâncias, ela é uma pessoa que tem dificuldades. Provavelmente, até mesmo enfermidades, que podem ser emocionais e tudo mais. Nós somos seres essencialmente emocionais. Como nós também somos seres que somos caracterizados pela razão. Nós somos essencialmente racionais. E isso exige controle, isso exige domínio, isso exige medida certa. Em alguns momentos nós somos mais racionais, em outros momentos nós somos mais emocionais, mas na maioria das vezes nós temos que aprender como viver isso de forma equilibrada. Uma pergunta para a gente começar esse tempo de estudo da nossa escola dominical. Você, em algum momento, já perdeu as estribeiras? Conhece essa expressão? Você está andando bem, as coisas estão ali, mas algo te atinge, você reage, mas reage de forma forte. E aquilo atinge os outros, mas muitas vezes já atingiu você.
E diante das manifestações e tudo mais, e do emocional afetado, o outro pode até sair dessa situação, mas você ficou com aquilo. Porque quem teve essa reação foi você. Normalmente, nós tratamos as emoções como sendo culpa do contexto e dos outros conosco. Mas eu gostaria muito que nós olhássemos e percebêssemos que as nossas emoções são nossas. E quem tem que tratar as nossas emoções somos nós. E só conseguiremos tratar as nossas emoções com a graça de Deus. E a presença efetiva do Espírito Santo de Deus em nós. Você vai conversar até mesmo com uma criança e vai advertir a criança pequenininha, diante de uma relação ali, machucadinha com um coleguinha, e você vai conversar, e foi o fulano de tal, ele me beliscou, ele me chutou, ele falou, ele gritou, ele não quer conversar comigo, ele pegou meu brinquedo. Quando a gente vai ficando mais velho, às vezes a gente não fala as mesmas coisas que afetam a criança, mas são desculpas do mesmo jeito. E nós tiramos de nós a responsabilidade de tratarmos as nossas emoções. E nós jogamos sobre os outros. Nós encontramos aqui nesse texto um típico caso de crise. O texto, a partir do verso de número 2, ele nos mostra Paulo falando com Evódia e Síntique e o companheiro de jugo, e ele diz que Evódia e Síntique devem pensar concordemente no Senhor. Isso está acontecendo certamente porque houve uma desavença entre essas duas pessoas. Houve alguma coisa entre elas e elas se estranharam. Mas o que chama a atenção, que quando no verso 3 Paulo fala a respeito de Evódia e de Síntique, diz que elas juntas se esforçaram com ele no Evangelho. Ou seja, a conclusão, eram cristãs. Eram mulheres que conheciam a Jesus, amavam a Cristo, entregaram as suas vidas para Cristo, para o perdão dos seus pecados, criam na mensagem do Evangelho que Cristo trouxe na palavra, cria no ministério que Deus havia dado a Paulo, e o qualificado como pregador, missionário e apóstolo. E o texto diz que, diante desse contexto de total interação, de completa compreensão, que elas trabalhavam e se esforçavam juntas com Paulo pelo Evangelho, aconteceu alguma coisa que teve a capacidade de gerar um estremecimento tal, que Paulo, ao escrever uma carta para uma igreja, ele tem que resolver um problema entre duas pessoas, que no caso aqui parecem ter um papel de liderança na vida da igreja. Eu fico pensando, quando eu li esse texto, já várias vezes, como é que Evódia e Síntique, quando estavam na igreja, isso aqui era uma carta, e a carta ela era lida para a igreja, e quando chegou no capítulo 4, na época não tinha essa divisão, viu? Era um texto sequenciado, a gente tem essas divisões para a gente estudar, era uma carta mesmo. Aí chega lá nesse momento, e elas estão lá, provavelmente na igreja, sentadinhas, tranquilinhas, ouvindo aquela mensagem de Paulo e dizendo, palavra abençoada, que alegria essa ideia de humildade, de vida com Cristo, exemplo de Cristo, que maravilha isso. A carta fala muito de alegria. E Paulo, alguém lendo a carta diz, rogo a Evódia e rogo a Síntique. É provável que deve ter tido um frio na espinha, assim, sabe aquela situação que você
está no meio de pessoas, e você não espera de jeito nenhum, e aquilo, você não sabe se olha de lado, você não sabe o que está acontecendo. Eu fico imaginando que a situação deve ter sido mais ou menos essa. Conseguem perceber o quadro aqui? A carta sendo lida genericamente, e aí Paulo trata sobre esse problema. Por quê? Não foi à toa. Paulo quis usar essa situação para ensinar algo que tem a ver com a saúde do corpo de Cristo. E a saúde do corpo de Cristo vai além das divergências que eu possa ter diante das pessoas e diante das circunstâncias. E ele vai nos ensinar como tratar essas situações e como evitar a ansiedade que essas situações geram. Conseguem visualizar agora o quadro? Deu para ver, não é? Se você olha para a carta de Paulo aos Filipenses, a partir do capítulo 1, é o slide 4, tá? Quarto slide. No capítulo 1, a gente vê Paulo falando da alegria que se deve ter no corpo de Cristo, apesar das circunstâncias. Como lhes disse, Paulo trata muito sobre a alegria nessa carta, tanto é que é conhecida como a carta da alegria. No capítulo 2, ele vai dizer que o crente, ele tem que ter alegria ao servir os outros. Ou seja, a minha vida sendo instrumento para abençoar outras pessoas. No capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar sobre a alegria em crer e ser cristão, junto com os outros. E isso é maravilhoso. Eu ter a alegria de compartilhar a fé e de ser um cristão, de crer verdadeiramente em Cristo Jesus. Um privilégio. E agora no capítulo 4, ele vai falar sobre a alegria em se dedicar em direção ao outro, em se dar em meio às circunstâncias que envolvem relacionamento. Irmãos, quando nós estamos em Cristo Jesus, Danilo, dá para passar? É o quinto. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós podemos ter alegria. E nós podemos ter paz. Alegria e paz. O que Paulo mostra até aqui no capítulo 4, é que essa alegria e paz, ela vai ser independente do que já aconteceu, do passado, mais lá atrás, ou independente das circunstâncias que eu estou vivendo imediatamente agora. Então, a verdadeira alegria do cristão e a verdadeira paz do cristão, ela está relacionada não a fatos ou a circunstâncias, não está relacionada ao passado, mas ela está relacionada a algo que Paulo vai nos apresentar aqui, de uma forma a nos convencer. Sabe quando você procura alguém e você não está conseguindo resolver situações pessoais e às vezes relacionais, e aquilo te angustia, aquilo traz até mesmo uma sensação de doença? A ansiedade produz isso. Você sente coisas. Passa a ser algo do corpo. Deixa de ser só um sentimento e pode gerar doenças emocionais e muitas outras. E quando você está naquela situação, você vai atrás de alguém e fala: eu preciso de alguma ajuda. Isso não é ruim. Precisar de ajuda também não é errado. Muito obrigado. Você só precisa fazer isso de maneira adequada em quem realmente pode te ajudar. Se é doença, você precisa de médico. Se é emocional, espiritual, a minha sugestão é busque a palavra de Deus. E busque alguém que conhece a palavra de Deus para te ajudar. E trazer para você um conselho
adequado. Se essa é a situação, como é que nós vamos viver? Tendo ansiedade no coração. Ansiedade é uma coisa tão difícil, porque ela tem a capacidade, essa emoção humana, de dominar, a ponto de eu perder controle sobre mim mesmo. Nós vivemos num mundo de incertezas. O que vai acontecer amanhã? Nós nos esforçamos, nós desejamos, mas apesar dos nossos esforços, nós não podemos controlar o nosso destino e não podemos garantir o futuro. E isso é demais para o ser humano. O homem, ele é muito para si, ele é muito desejoso de dominar e resolver todas as coisas. Alguns são até muito mais do que outros. E essa situação de querer ter tudo na mão, ou tudo sob o seu controle, e isso não está na sua mão, porque o seu destino e o seu futuro não está na sua mão, e jamais estará. Essa situação, normalmente, ela produz uma certa ansiedade. A ansiedade é um dos principais assuntos emocionais no mundo. É um desafio para uma grande porcentagem de pessoas, como também um desafio não só para essas pessoas, como para conselheiros que vão tentar ajudar essas pessoas. E quando eu falo agora para vocês sobre esse assunto importante, eu quero que você entenda que a Bíblia, Deus não está calado sobre esse assunto. Nunca esteve. Ele frequentemente fala sobre ansiedade. E em alguns momentos, Deus fala dos assuntos que estão relacionados à ansiedade. Por exemplo, o medo, a insegurança. E às vezes gera uma inatividade. Você vira estátua. Na Bíblia, a palavra ansiedade é usada de duas maneiras bem diferentes, mas ligadas. Há uma preocupação saudável, ou seja, uma ansiedade que é normal, saudável, e como um estado mental, ou outra forma, um estado mental ou uma angústia profunda que te domina. E aqui você vai ter que começar a pensar a respeito de você mesmo. A ansiedade causada por uma preocupação, pode gerar em mim algo bem interessante. Primeira coisa que eu quero te dizer a respeito disso. Quando eu e você, quando nós estamos vivendo circunstâncias difíceis, eu posso reagir de maneira normal, ansiedade normal, que é uma insegurança por não dominar a circunstância, ou eu posso permitir que essa insegurança me domine ao ponto de eu perder controle total e perder a noção do controle de Deus sobre a minha vida. Isso é muito mais fácil acontecer, a segunda coisa, para aquele que não conhece a Jesus como Salvador. Mas não quer dizer que alguém que conhece a Jesus como Salvador não possa cair nessa armadilha da ansiedade e perder a noção do senhorio de Deus sobre a sua vida e o reinado de Deus acima de todas as coisas. Como é que a gente vai, então, entender o que o apóstolo Paulo traz aqui no texto, para mostrar como que eu vou vencer essa ansiedade, que é uma coisa que nós precisamos aprender. Slide 8. No verso 4, o apóstolo Paulo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Pois bem, a primeira coisa
importante para eu tratar essa situação da ansiedade é eu reconhecer a alegria que eu posso ter na medida em que eu desfruto do senhorio de Deus sobre a minha vida. E que o senhorio de Deus nunca deixa de ser verdadeiro. Consequentemente, a minha alegria, ela também não pode ser comprometida a ponto de perdê-la. O apóstolo Paulo diz: alegrai-vos, regozijai-vos. É como se ele estivesse nos mostrando o alvo. Agora vamos olhar para o contexto. Uma crise relacional, uma crise circunstancial. Paulo chega para Evódia e Sintique e diz: olha, elas são pessoas que vocês devem agir de maneira concordada ou concordemente. Só que isso deve acontecer na medida em que isso acontece no Senhor. Na sua Bíblia está escrito no Senhor? Tá, não está? Verso 2. Pensem concordemente, onde? No Senhor. Nas coisas que vêm daquele que é Senhor. E é interessante, porque quando o apóstolo Paulo diz isso para essas pessoas, ele está dizendo: Senhor nosso. Eu não estou falando só do meu Senhor, é seu Senhor, Evódia, e é seu Senhor, Sintique. Ele é Senhor. Então a concordância não está na minha maneira de pensar, nos meus raciocínios, nas minhas interpretações, nos meus desejos de defesa de opiniões. Nada disso. A concordância entre cristãos existe na presença, na orientação e nas verdades que são princípios para nós. E que vêm do senhorio de Deus sobre a nossa vida. Então, quando o apóstolo Paulo agora olha e mostra-nos o processo da alegria e o processo do tratamento da ansiedade, a primeira coisa que ele diz para eles, depois de falar: olha, Clemente, olha meu companheiro aí, dá uma olhada para elas, cuida delas, ajude elas. Ele diz: olha, eu vou mostrar como as coisas acontecem. A primeira coisa, alegrai-vos. É como se o apóstolo Paulo dissesse: não percam a alegria. Porque uma das primeiras coisas que vem com a ansiedade é o abatimento. Você olha para o semblante de uma pessoa ansiosa, chateada, você vê que ela está abatida. É como se ela tivesse perdido o chão, porque ela está olhando circunstâncias que ela não consegue resolver. Ela fica tão desprotegida. Ela perdeu a noção do senhorio, e ela perdeu a noção da consequência do senhorio de Deus sobre a nossa vida. E a consequência do senhorio de Deus sobre a nossa vida, apesar das circunstâncias, é alegria. As circunstâncias não tiram de mim o senhorio e nem a alegria do senhorio de Deus sobre as nossas vidas. Então ele está nos mostrando o que buscar. E ele diz: busquem e sustentem e vivam a alegria. Só que novamente o apóstolo Paulo usa aqui a mesma coisa. Ele diz: pensem concordemente no Senhor. E agora ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. O alegrar é o quê? O que eu busco? Quando eu devo buscar a alegria? Sempre. Qual é a instrumentalidade da alegria? No. E qual é a fonte da alegria? O Senhor. Essa é a sequência bíblica. O apóstolo Paulo, ele não rebusca o texto para gerar confusão. Pelo contrário, ele traz para nós a verdadeira essência
daquilo que precisa existir na vida de um cristão, em qualquer circunstância: alegria. E isso é encontrado no mesmo Senhor, que produz também o mesmo pensamento, um pensamento que concorda com as verdades e os princípios de Deus. Pois bem, olha só esse gráfico, essa visualização aí que eu coloquei para vocês. O alegrai é o quê? O sempre é o quando. O em, ou como isso acontece, dando a ideia de instrumentalidade. E o Senhor é onde nós encontramos alegria. A pergunta é: como que essa alegria pode ser encontrada no Senhor? O que acontece na vida de uma pessoa quando ela está ansiosa? O que acontece normalmente? Quero a participação de vocês. Nunca ficaram ansiosos? Como não, né? O que acontece com a pessoa? Tristeza, até falei do semblante, não é? Às vezes dá uma ideia de que você está até doente. Você fica negativo. Você perde o controle. Você perde o controle e você percebe a sua fragilidade. A ansiedade é produzida por uma realidade. Eu vejo a minha impotência, a minha fragilidade diante de circunstâncias. Mas isso é uma realidade. Só que naquele momento, isso é tão pesado que me tira do eixo. Eu perco o meu estado normal. Eu sei dos perigos, mas eu vivo. Eu sei que tem ladrão lá fora. Nós vivemos num mundo que é assim. Mas se eu ficar só pensando no ladrão e no medo do ladrão, eu não vou fazer nada. Entende o que eu estou falando? Se você tiver tanto medo de circunstâncias, e você tem um filho, já é adolescente grandão, a ponto dele não poder sair na rua de jeito nenhum, ele não vai aprender a andar de ônibus, ele não vai isso, porque você tem tanto medo das coisas, você vai acabar com o equilíbrio dele, através do seu desequilíbrio. A ansiedade, ela é capaz de tirar de nós equilíbrio, razão, medida, moderação. E é por isso que o apóstolo Paulo diz aqui no verso 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E isso, irmãos, isso exige uma dependência de Deus, exige uma dependência do controle de Deus sobre a sua vida. Ninguém vai ser moderado, equilibrado diante das circunstâncias, se não tem a Deus como Senhor, não pensa concordemente por causa do Senhor, não se alegra no Senhor, e consequentemente ele não vai ter equilíbrio. Mas quando o Senhor me dá o parâmetro, quando o Senhor é a minha alegria apesar das circunstâncias, eu sou equilibrado pelo Senhor. O texto diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Isso dá a ideia de equilíbrio. Moderação tem a ver com atitude cordata. Tem a ver com equilíbrio. Tem a ver até mesmo com amabilidade. E essa aqui é, sem sombra de dúvida, uma qualidade que somente o Espírito Santo de Deus pode promover. Isso aqui está ligado ao fruto do Espírito Santo de Deus na vida do cristão.
É como se o texto estivesse dizendo que circunstâncias são capazes de tirar de nós até mesmo a vivência daquilo que Deus nos dá através do texto, através do Espírito. Esse equilíbrio para reviver com o outro aquilo que foi perdido por causa das circunstâncias, devido à minha amabilidade, à minha atitude cordata, apesar de. Não se esqueça, o pecado, o plural, os pecados de uma maneira geral, eles comprometem o relacionamento humano. Seja com o indivíduo, seja com grupos, seja com lideranças, seja com pessoas que você até mesmo não convive de maneira direta. Eu tenho visto, por exemplo, nesses últimos dias, acontecido algo que aponta muito para uma situação que os cristãos estão vivendo, por causa da política brasileira. Ela tem sido algo tão importante, e não estou dizendo que não existe importância nisso, que eu quero fazer as coisas e gostaria que tudo acontecesse do jeito que eu planejei, mas não, Deus não permitiu. E ao não permitir, Ele não deixou de ser o Senhor, Ele não deixou de ser nossa alegria, e Ele não quer que nós percamos a moderação. E aqui o texto traz algo que me impressiona, não é uma moderação que eu tenho que ter comigo para mim mesmo, é uma moderação que tem que ser percebida pelos outros. Seja a vossa moderação, não é isso que diz o texto, no verso 5? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Eu trato a minha ansiedade, pela graça de Deus, na medida em que o meu coração, tratado pelo Espírito Santo de Deus, me dá equilíbrio para com aquele que é meu adversário, ou que eu trato como meu adversário. Queridos, é isso que a Escritura está dizendo. Não adianta você ficar dizendo, olha, mas não é bem assim, a coisa não é tão fácil, eu queria que fosse tão diferente, a gente está angustiado por isso, por aquilo. Não adianta, não é assim que funciona. O que Deus está dizendo na sua palavra é, olha, não é assim. Senhor, 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 mesmo pensamento, alegria, moderação, e moderação não é conhecida só pelo aquele que está ali diretamente, mas por todos os homens, porque isso, irmãos, nos qualifica. Sabe por quê? A presença do Espírito Santo de Deus, ela produz frutos que são visíveis. O cristão é conhecido por aquilo que o Espírito produz nele. Eu estou preocupado nesses momentos porque, em alguma medida, a igreja está deixando de agir com moderação, com amabilidade, de maneira cordata, de maneira coerente, de maneira a crer na soberania de Deus, no senhorio de Deus. E ela está deixando de ser amável e de ter característica do Espírito no meio de um mundo caído, perdido, sombrio. E nós dizemos que é porque nós estamos ansiosos. Mas a ansiedade não permite que vivamos assim. Não para a vida de um cristão. É duro ouvir isso. O pecado, os pecados, eles verdadeiramente inviabilizam muitas coisas. Mas a moderação, ela evita os pecados e ela promove curas. Quando o cristão age com moderação, ele testemunha o Cristo que ele tem no seu coração. E isso se transforma em graça também na vida do outro.
Deus me equilibrou diante das circunstâncias. E agora Deus usa o meu testemunho como equilíbrio para a vida do outro. A igreja faz diferença na medida em que ela aprende isso. É difícil isso, mas é uma realidade. Só que no verso 5, tem uma outra coisa aí que é muito interessante, slide 11, onde o texto diz que o Senhor está perto. Você já teve a sensação de que parece que Deus abandonou? Eu vou fazer a pergunta de novo. Você já teve a sensação circunstancial que estava ansioso por algo que aconteceria ou não, e aí acontece diferente, e você fala, pronto, o mundo acabou. Perdemos a noção daquilo que seria verdadeiramente soberania de Deus, quando pensamos assim. Queridos, o mundo não acabou. E Deus não deixou de ser Deus. E Ele não deixou de estar perto. Deus não abandona o seu povo. Deus, em algumas situações, disciplina. Deus, em alguns momentos, age de maneira forte com o seu povo. Mas Ele não abandona o seu povo. Sabe por quê? Porque a relação minha, sua, do povo de Deus com Deus, ela é pactual. É de aliança. Quem diz que nós fazemos parte do corpo dele, é Ele. Quem diz que cuida da igreja, é Ele. Quem diz que Ele é Pai e nós somos filhos, é Ele. Quem diz que Ele é Senhor e nós somos servos, é Ele. Quem diz que nos dá vida eterna e abre caminho para a nossa salvação, não somos nós, é Ele. E precisamos compreender isso. Perto está o Senhor. Essa afirmação, irmãos, ela é fundamental nesse texto, e ela é extremamente importante para a nossa vida circunstancial, diante das nossas ansiedades. Deus não deixou. A presença de um Deus conosco é de um Deus soberano, e ela deve ser fonte de alegria, de paz, de esperança, de convicções. Como eu lhes disse, a ansiedade, ela ocorre quando nós estamos sem o controle de Deus na nossa vida, e nós perdemos a noção de que Ele é Senhor. E aí eu começo a pensar sobre a possibilidade de eu mesmo me controlar e controlar todas as outras coisas. Então esse perto está o Senhor aqui no texto é muito importante. Não perca isso de vista. Não tente ser o Senhor da situação. E não duvide de que Ele continua perto de você como seu Deus, o seu Senhor. O seu Espírito habita na sua vida, na igreja. O Senhor continua sendo o Senhor da história, e Ele é que vai nos levar à vitória. E a vitória que Deus tem para nós não é esta aqui e hoje, é outra. Aqui nós somos só forasteiros e peregrinos. Terceira coisa que o texto nos traz aqui, no verso 6. Aí o texto chega e fala especificamente sobre a ansiedade. Mas ele está falando desde lá atrás, eu mostrei para vocês, desde o verso 2. Ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não convivam e se acostumem com a ansiedade. Sabe por quê, queridos? Porque quando a gente entra num estado emocional da ansiedade, que pode levar a algumas enfermidades emocionais mais sérias, a depressão e outras coisas mais, pânico, vai por aí fora, são enfermidades emocionais. Quando a gente está na ansiedade e ela cresce, e eu digo, não estou dando conta de sair,
Eu começo a, não dou conta, não dou conta, não dou conta. Me acostumo que eu não dou conta. E aí você se torna um perdedor. Aquilo me domina. E eu vou te dizer, em algumas situações é muito maior do que você mesmo. Mas é também porque você perdeu a noção de algo que é muito maior e que te faz ser muito melhor do que você era antes de ter a Cristo no coração. A ansiedade, ela pode se tornar um sentimento que me leva a um comportamento, a um hábito de ansiedade, a um vício de ansiedade. E normalmente essas pessoas, elas são negativas. Irmãos, eu não estou ensinando positivismo, negativismo, tá? Não estou. Isso é filosofia que eu não concordo com ela. Mas existem realmente pessoas que se acostumam a serem negativas. Elas olham para tudo e tudo é doído, difícil. Ai, ai, ai. Eu tenho os olhos para ver defeitos e não olho para ver a graça, a abundância. Eu tenho os olhos para ver coisas que poderiam passar, mas eu tenho que me manifestar. Isso acontece muito dentro dos lares. Pessoas muito ansiosas, e uma ansiedade não natural, mas uma ansiedade doentia, ela muda o comportamento e ela gera dificuldades de relacionamentos com o outro, porque ela torna uma pessoa que reclama pra caramba. Então, cuidado. A ansiedade, eu posso me acostumar com ela, a ponto dela tornar hábito na minha vida, eu não sei viver sem isso. Ela pode ser desenvolvida e se tornar coisas piores, e até mesmo doenças piores. E eu posso aprender com alguém a ser ansioso. É interessante porque isso pode acontecer tanto com outros pecados como com esse, ansiedade pecaminosa. Lembra que eu fiz a separação entre uma ansiedade e a outra? Essa aqui é pecaminosa. A Bíblia chama de pecado. Pedro diz assim, em 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. E aí ele diz a razão. Porque Ele tem cuidado de vós. Não duvide. Ele está perto, diz Paulo, e Pedro diz, pode lançar, porque Ele tem cuidado de vocês. Ou seja, Ele não só está perto, Ele dá o conforto da sua intimidade, mas eu tenho convicção de que esse Pai, Deus, Senhor, maravilhoso, glorioso, que está aqui, que pode fazer tudo, Ele cuida de mim. Ele me toma nos braços. Vou fazer como alguns fazem hoje aí nas liturgias, as músicas contemporâneas. E Deus me coloca no colo, me coloca no seu braço, me abraça, me dá um... Para com isso. Está dando aquela ideia assim, muito de material, né? Como se precisasse Deus agir desse jeito. Mas é como se sentíssemos isso. Deus tem cuidado de nós. Creia nisso. Tranquilize-se com isso. E Deus já deu prova durante toda a história de que Ele faz assim. Deus tem sustentado a sua igreja desde o começo, desde a criação Ele tem sustentado o seu povo com uma relação pactual. Por que eu vou duvidar? O verso 6 ainda, lance a sua ansiedade sobre Deus. É a primeira coisa que o texto diz. Não ande, não
adule a ansiedade, não faça ela crescer. Não fica pegando as características da ansiedade e vivendo todo dia. Para com isso. Ao invés disso, você deve chegar diante de Deus e conversar com Deus. O texto diz: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Chega diante de Deus e conversa com Deus. Chega diante de Deus e fala com Deus. Abra o seu coração. Em alguns momentos a gente precisa fazer isso de uma forma bem diferente daquilo que a gente faz no dia a dia. A ideia que eu tenho aqui é que aquele que está dominado por essa ansiedade pecaminosa, ele precisa chegar diante de Deus e chorar. E contar a sua história. Senhor, eu estou pecando contra o Senhor. Eu estou perdendo a noção do senhorio. Da alegria que o Senhor me traz. Da moderação que eu devo ter diante de todos os homens. De que o Senhor está perto. E que a minha ansiedade eu posso contar para o Senhor. Senhor, me perdoa, eu pequei. Cuida de mim. Trata a minha alma. Derrete meu coração e arranca fora as impurezas, para que ele fique puro de novo. Eu deixei um bocado de coisa entrar ali, e são impurezas, como do ouro, que você precisa acrisolar, jogar um fogo extremamente forte, para que aquelas coisas saiam, aquelas coisas que geram sentimentos, desesperança, ausência de alegria, ausência de moderação. Senhor, me aperfeiçoa. A ansiedade pecaminosa, ela nos corrompe como cristãos. E eu preciso compreender isso. Só que essa petição, essa súplica, o apóstolo Paulo diz aqui no verso de número 6, que nós devemos fazer diante de Deus, ela tem que ser seguida nessa conversa com Deus, sincera, de abertura de coração, com ações de graças. Olha como o raciocínio de Paulo é sequenciado. O que significa essa ação de graça? Essa ação de graça significa, queridos, que quando eu estou diante de Deus, levando para Ele, diz o texto, fazendo conhecido diante dEle, os meus pedidos, através da súplica, através da oração, eu já agradeço a Deus, porque eu sei que algo foi restaurado. Eu sei que Ele cuida de mim. Eu sei que Ele é Senhor, eu sei que Ele me dá vitória, eu sei que Ele está juntinho e vai fazer as coisas acontecer. Quando eu busco a Deus, aqui é por consciência de necessidade. Um dos grandes problemas do pecado é a ausência de consciência dele. O tratamento de situações e de atitudes erradas, ela tem que ser algo que nos leve a ter consciência do erro, para que isso seja tratado. Seja lá o pecado que for. E esse é um dos grandes riscos. Eu acostumo com o pecado. Eu faço uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e aquilo vai tirando a sensibilidade do meu coração, e eu começo a fazer aquilo como se fosse normal. Mas aqui o texto diz, olha, depois de tudo aquilo que foi dito, você vai chegar diante de Deus, e você vai colocar a sua ansiedade diante de Deus, como uma petição, vai suplicar ao Senhor, mas certo de que Ele está te ouvindo, e Ele vai te responder. Não adianta chegar na presença de Deus, sem reconhecer o meu lugar, os meus erros, e sem reconhecer a soberania e o Deus que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E o Deus que merece gratidão da minha parte. Ação de graças é gratidão.
Por quê? Porque a ansiedade tira isso da gente. A gente murmura, a gente reclama, a gente só vê o lado negativo. Agora, quando eu tenho gratidão, as vendas dos olhos foram retiradas, e agora eu vejo, eu digo, oh, aleluia, louvado seja o Senhor, obrigado Deus, porque o Senhor está cuidando de mim, de nós. O Senhor continua na história. E no último verso, a gente vê a ansiedade tratada. Quando Deus trata esse tipo de sentimento em nós, no verso de número 7 diz, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus, no Senhor. Quando nós ouvimos esse ensinamento bíblico, e nós nos aproximamos de Deus e temos os nossos olhos abertos, o nosso coração tratado, a nossa esperança renovada, eu glorifico a Deus, e o texto diz, e agora a paz de Deus, ela entra. Antes o que existia era ansiedade, medo, intranquilidade. E agora o que existe? Paz. E agora que existe paz. Quando Deus nos trata, queridos, Ele traz de volta aquilo que a gente já experimentou quando a gente conheceu a Jesus na nossa existência. A paz, ela é proveniente de Deus e depende da convivência com sua graça. 2 João capítulo 1, verso 3 diz, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Pertencem a Ele. Em Romanos capítulo 15, verso 33, Paulo diz, e o Deus da paz seja com todos vós. Sabe o que é paz? O oposto de guerra. Sabe o que é ansiedade? Guerra conosco mesmo. E Deus nos trata nos reconciliando com Ele e trazendo a alegria de volta. Existem alguns momentos na vida da gente, irmãos, que as coisas não param de acontecer. Parece que as coisas vão acontecendo assim, uma atrás da outra, e você pensa em levantei, aí vem a rasteira. Aí levantei, quebra uma perna, você fica de pé só com uma. Aí você põe o gesso e tal, arrumou aquela, cai e quebra a outra. E aí você fala, meu Deus do céu, que é isso? E aí a ansiedade vem, e às vezes a alegria vai embora e a paz vai embora. Paulo está tratando exatamente essa realidade. O Senhor, Deus, continua sendo Senhor. É Ele que controla e deve resolver os meus pensamentos. É Ele que deve trazer de novo a alegria. É Ele que deve me habilitar e me dar moderação para ser conhecida diante de todos os homens. Por que isso acontece? Porque Deus continua pertinho e cuidando da gente. Então é assim, chega diante de Deus e conversa com Ele. Fala para Ele de como a ansiedade tem sido algo que separa você dEle e da paz que você já tinha nele. E faça isso com uma convicção, Deus está te ouvindo. E Ele continua te abençoando. E agradeça a Ele. E aquilo que você não tinha, a paz, será restaurada. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine a viver dessa forma, diante das crises. E uma coisa eu vou dizer aos amados, não para gerar ansiedade, mas para gerar certeza. A Bíblia diz que as coisas vão piorar.
e que o amor vai se esfriar cada vez mais. A Bíblia diz que as guerras vão aumentar e que o egoísmo vai continuar e que o diabo vai ficar cada vez mais feroz. É o que a Bíblia diz. E de uma certa forma, se você olhar, abrir os olhos e olhar ao seu redor, você vê que muitas dessas coisas já vêm acontecendo há muito tempo. Desde que Cristo veio, as coisas vêm acontecendo e vêm acontecendo. E talvez você diz, é agora. E Deus diz, mas eu posso te dizer que a Escritura diz que isso realmente acontece. Então aprenda a tratar a ansiedade diante das circunstâncias. Porque ainda muitas coisas deveremos viver segundo e na dependência da graça única e exclusivamente de Deus. Caso contrário, não teremos alegria, não teremos paz, deixaremos de ter confiança em Deus e duvidaremos da sua soberania. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Ó Deus, nós cremos em cada uma dessas palavras contidas na Tua Palavra Santa, na Bíblia. Nós cremos que o Senhor, ao dirigir esses homens para mandar essas mensagens, o Senhor estava preparando um pastoreio do nosso coração. E eu quero pedir em nome de Jesus que de uma maneira graciosa, o Senhor nessa manhã esteja aplicando cada uma dessas verdades que nós conversamos aqui no meu coração e no coração dos meus irmãos. Certamente alguns irmãos têm passado por tantas lutas, tantas adversidades. Em alguns momentos estão abatidos, angustiados. Ó Deus, sustenta-os, fortaleça-os, abra os olhos deles e mantenha os seus olhos fitos no Senhor. Ó Deus, traga para eles força para a moderação, para a lembrança constante da Tua presença e intimidade com eles. Dê força a estes, para que possam ter motivação para chegar na Tua presença, confessando as suas necessidades, mas ao mesmo tempo confiando no poder e na graça do Senhor para com aqueles que o Senhor resolveu amar e fazer filhos. Para que sejam, em meio às situações, plenos de alegria e plenos de paz. Não aquela alegria produzida pelos homens, e nem pelas circunstâncias, e muito menos pelo pecado, mas através daquela que é produzida pela presença, pela graça do Senhor, pela ação, ó Pai, virtuosa do Teu Espírito em nós. Nós Te agradecemos, ó Deus, pela nossa escola dominical e pelo momento de estudo da Tua Palavra. E oramos, ó Pai, humildemente, em nome de Jesus. E nós imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém.